Olá, boa noite. O uso de máscara em locais fechados deixa de ser obrigatório em Pernambuco a partir de amanhã. Mônica Silveira. Eita, que a gente estava esperando por isso há muito tempo, né? Essa sensação de liberdade. Mas ainda há restrições e o NE2 vai explicar tudo direitinho já já. Indústrias de Pernambuco paralisam produção por causa da operação padrão dos auditores da Receita Federal. Pernambucano cria aplicativo de celular para informar ao consumidor o preço que as farmácias podem cobrar pelos remédios. No Dia do Índio, representantes do povo Funiô de Águas Belas fazem apresentações no Parque de Dois Irmãos. E as histórias de fé dos católicos que acompanham as celebrações para Santo Expedito em Caetés 2, Abreu e Lima, na região metropolitana. A partir de amanhã, o uso da máscara deixa de ser obrigatório em locais fechados aqui em Pernambuco. A medida foi divulgada hoje pelo governo do estado, quase 2 anos depois que o uso delas passou a ser obrigatório. Um caminhar livre, sem medo. Nas ruas do Recife, os sinais do que parece ser o fim de uma longa e cansativa batalha. Desde o dia 29 do mês passado, não é mais obrigatório o uso de máscara em ambientes abertos em Pernambuco. Tem quem se sinta à vontade. Agora, podendo usar o ar livre, lugar fechado, sim, acho sim que é importante sim ser acatada essa decisão. E tem quem ainda prefira sair de máscara. Eu vou continuar usando. Sabe por quê? Até para evitar uma gripe. Senta uma pessoa perto da gente, dá um espirro, eu acho importante a máscara. Olha, é bom usar, né? É bom usar para prevenir. A partir dessa quarta-feira, em Pernambuco, o uso da máscara vai deixar de ser obrigatório também em ambientes fechados. A decisão foi tomada com base na redução dos casos e das mortes por Covid-19, além do avanço na vacinação no estado. Na semana do dia 30 de janeiro a 5 de fevereiro desse ano, foram registrados 545 casos graves de Covid no estado. Na semana passada, a quantidade de casos graves caiu para 32. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de hoje, a semana com mais mortes por Covid em Pernambuco este ano foi de 6 a 12 de fevereiro. Foram 174 mortes. Na semana passada, nenhum óbito por Covid foi registrado nas estatísticas oficiais. Pernambuco registrou o primeiro caso de Covid-19 no dia 12 de março de 2020. A obrigatoriedade do uso da máscara veio 2 meses depois, dia 16 de maio de 2020. Em ambientes fechados, como nesse shopping no bairro da Boa Vista, as opiniões também se dividem quando o assunto é a máscara. Lugar aberto, ainda acho que já dá para usar, mas acho que em ambiente fechado, assim, com muita gente, acho que ainda deveria ser um pouco mais gradual essa retirada da máscara. Vai sair, graças a Deus, né? Espero que não volte, né? A doença, né? Acho que não vai mais não. Cada vacina. Calorento demais, né? Atrapalha muito. Atrapalha bastante. Por 2 anos, as máscaras não saíram do rosto e das mãos da Dona Branca. A costureira especializada na confecção de abadás viu os pedidos caírem na pandemia, mas encontrou na produção de máscaras uma saída para manter a renda da família. Eu fiz de um limão uma limonada. O que acontece? Com as sobras dos meus tecidos, eu vi uma possibilidade de proteger as pessoas e de proteger a minha família também. Então, dentro desse propósito, eu consegui trabalho, eu consegui agregar o sustento da minha família e foi muito significativo. Agora, sabendo que as máscaras em breve vão ficar só na memória, a costureira comemora o bom momento com um sorriso. Além da queda do número de casos de mortes de Covid, há outro fator que foi fundamental para o governo do estado tomar essa decisão de liberar o uso da máscara. Quem explica para a gente é Mônica Silveira. Boa noite, Mônica. Boa noite, Márcio. Que noite boa. Como é bom a gente dar uma notícia que tanta gente estava esperando por ela, né? Ficar livre da máscara, mas não é uma decisão irresponsável, claro, né? O governo fundamentou bem essa decisão. O outro motivo é o avanço da vacinação. Finalmente, essa vacinação está acontecendo como se esperava.
Lembra? A vacinação aqui em Pernambuco começou em janeiro do ano passado. No começo havia pouquíssimas doses, somente pessoas com 80 anos ou mais podiam ser vacinadas. Bom, a gente chegou a um ponto em que todas as pessoas com 5 anos ou mais podem ser vacinadas, a vacina disponível para todo mundo. Ouça o secretário de Saúde, André Longo. Na semana passada atingimos a marca de 80% da população vacinada com ao menos 2 doses. Esse número já supera os 90% quando a gente considera os maiores de 18 anos. Além disso, 80% dos idosos já foram vacinados com a primeira dose de reforço. Aqui alerto que nos preocupa ainda a baixa cobertura da vacinação entre crianças e adolescentes. Entre os jovens de 12 a 17 anos, a cobertura da primeira dose está em 73% e a da segunda dose em apenas 54%. Já nas crianças, aquelas que podem se vacinar de 5 a 11 anos, até agora só temos uma cobertura registrada de 52% para a primeira dose e de apenas 15% na segunda dose. Olha, veja outros dados muito importantes que foram destacados hoje também pelo secretário. Sobre crianças e adolescentes, ou seja, pessoas de 5 a 17 anos, 847.186 não tomaram nenhuma dose da vacina. Quase 1 milhão de pessoas. E tem vacina para todo mundo, né? 245 mil pessoas com mais de 60 anos ainda não tomaram a primeira dose de reforço. E sobre a segunda dose de reforço, 882.644 precisam tomar. São todas pessoas acima de 65 anos. Bom, está liberado o uso de máscara em ambientes ao ar livre amanhã, mas ainda há alguns lugares em que o uso da máscara é obrigatório. A exceção são os serviços de saúde, incluindo aí farmácias, pela circulação de pessoas doentes, pela possibilidade maior de circulação de pessoas doentes, o transporte público, pela tendência de aglomeração e também nas escolas, no ensino infantil, a partir dos 3 anos, fundamental e médio, onde a utilização também segue obrigatória. Também gostaria de lembrar que mesmo com a desobrigação do uso da máscara, o seu uso ainda é fortemente recomendável para pessoas com sintomas gripais. Veja, se há alguma coisa que nós devemos ter aprendido com a pandemia, é que se você tiver com algum sintoma gripal, mesmo que seja uma coriza, né, um nariz escorrendo simples, né, você deve tentar se isolar, não deve procurar trabalhar e deve usar máscara sempre que precisar sair de casa, se for uma obrigação, tiver alguma obrigação maior de sair de casa. Isso, vamos destacar outra coisa também, né, gente? Não é obrigado a ficar sem máscara se você está num ambiente ao ar livre. Me perguntaram agora por que eu estou ao ar livre e estou sem máscara. Eu, na verdade, esqueci de tirar. E tem gente que se sente mesmo mais protegida. Ok, não é proibido usar máscara não, tá? Você pode continuar usando. Lembrando que isso vale a partir de amanhã. E vamos falar aqui sobre terminal de ônibus e de metrô. A gente está aqui na estação central do Recife, do metrô. De um lado a gente tem um metrô e do outro lado a gente tem ali um terminal de ônibus, um terminal integrado. Bom, nesses espaços abertos já dá para ficar sem máscara, a partir de amanhã já pode ficar. Mas a partir do momento em que a pessoa entrar no ônibus ou entrar no metrô, ela tem que botar a máscara e tem que permanecer de máscara até sair. E como disse o secretário André Longo, uma orientação importante para os pais e para os estudantes. Nas escolas de ensino médio, o uso de máscara é obrigatório, infantil e médio. Não tem obrigatoriedade nas universidades, mas a UPE, a Rural e a Federal decidiram manter a máscara nos espaços internos, como, por exemplo, as salas de aula. Márcio. Mônica Silveira, ao vivo, da Estação Central do metrô. E a partir de amanhã, outra novidade é em relação ao comprovante de vacinação. A secretária executiva de Desenvolvimento Econômico, Cide Ayuti, falou sobre esse assunto. Importante dizer que nos ambientes abertos não será mais obrigatório a exigência do passaporte vacinal
mas mantém-se essa obrigatoriedade nos ambientes fechados, tais como bares, restaurantes, teatros, cinemas, eventos em locais fechados. Então, como um apelo aí para que as pessoas continuem se vacinando e aquelas que não se vacinaram o façam, essa obrigatoriedade mantém-se. E depois do intervalo, os prejuízos que empresários pernambucanos por causa do atraso na liberação de produtos importados que chegam ao Brasil. E a devoção dos católicos no dia de Santo Expedito, o santo das causas urgentes. Nós temos imagens ao vivo para você de Caetés 2, que fica em Abreu e Lima, aqui na região metropolitana. E o NE2 volta já. Estamos de volta com uma notícia de violência aqui na região metropolitana. Um casal de idosos foi morto a tiros, a pancadas, aliás, em Jardim Paulista, que fica em Paulista. De acordo com a Polícia Civil, o homem de 76 anos e a mulher de 65 anos foram encontrados mortos dentro de casa. A informação está aqui no G1 Pernambuco. Os policiais contaram que o suspeito do crime trabalharia para o casal como pedreiro e teria discutido com a mulher. Ele foi preso horas depois pela polícia. Outros detalhes estão no aplicativo do G1. Você pode apontar a câmera do seu celular para acompanhar outros detalhes dessa notícia aqui no G1. Auditores da Receita Federal estão numa operação padrão desde o começo do ano. Isso tem causado atrasos na liberação dos produtos importados que chegam ao Brasil. Os empresários calculam os prejuízos. Corredores vazios, prateleiras sem produtos. Tudo parado por aqui. Desde o mês passado, a produção nessa indústria eletrônica de dispositivos ligados à internet zerou. A empresa trabalha no Recife com a chamada Internet das Coisas. Produtos que automaticamente enviam informações ou interagem pela rede, como esse aparelho que é responsável por ligar a iluminação pública à distância, ou essa balança que monitora remotamente o nível do gás de cozinha. A empresa costuma produzir 8.000 unidades desses e outros dispositivos por mês. Mas de março para cá a produção parou porque todos os aparelhos precisam de chips que são importados da Ásia para funcionar. Todo o material está parado na alfândega. Frederico deu férias coletivas para 38 funcionários. Tenho um pedido em carteira, tenho contratos assinados. Então eu não posso dispensar essas pessoas. E também não posso ficar com essas pessoas dentro de casa sem ter o que fazer. Então, nós liberamos, demos férias coletivas durante 15 dias e agora esperamos que essa semana a gente retorne ao trabalho. Essa aqui é a área de carga e descarga da empresa. Normalmente, teria um caminhão por aqui levando ou trazendo materiais. Mas quando um carregamento de chips, por exemplo, não chega a uma indústria como essa, isso causa um efeito dominó na economia. A empresa fica sem poder produzir e o consumidor final sem o produto. Gera vários impactos. O primeiro é que nós temos que parar a produção, não vamos cumprir os prazos de entrega e estamos pagando pelo armazém dessa mercadoria que está retida no porto. Então, isso causa um prejuízo imenso. Desde janeiro deste ano, os auditores da Receita Federal entraram numa operação tartaruga, porque são contra a redução de 51% na verba operacional definida pela União para esse ano. Por causa dessa operação, o procedimento de vistoria nos produtos importados está bem mais demorado. Na outra ponta, as indústrias calculam os prejuízos pelos atrasos das mercadorias. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, 96% das empresas exportadoras e importadoras já sofrem os impactos dessa paralisação. Mercadorias perecíveis podem ser perdidas e análises periciais que dependem do aval desses profissionais, elas ficam paralisadas. A consequência é o atraso no abastecimento da cadeia de suprimentos e tem efeitos negativos sobre o processo de produção industrial e a atividade comercial, na medida que afeta a circulação de mercadorias. Nessa montadora de motocicletas, quase todas as peças são importadas da China. De acordo com a empresa, um carregamento que normalmente passava um dia na alfândega do Porto de Suape, agora está levando 3 semanas para ser liberado. Isso acarreta prejuízos, uma vez que você paga produto portuário, quer dizer, paga armazenagem portuária, em vez de estar com o seu produto, a sua matéria-prima de produção dentro da fábrica.
O Instituto Brasileiro de Comércio Internacional e Investimento, IBCI, enviou uma carta ao Ministério da Economia pedindo o fim da Operação Padrão. Nós entramos em contato com o Ministério, mas eles não quiseram comentar sobre a paralisação. A Receita Federal também não se manifestou. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estabelece uma tabela de preços máximos que podem ser cobrados para todos os tipos de medicamentos no país. E as farmácias têm obrigação de disponibilizar essa lista para os consumidores. Agora existe um aplicativo para celular criado por um pernambucano que ajuda a encontrar essa informação. Jairo veio à farmácia comprar uma caixa de anti-inflamatório. Ele nem sabia que existe uma tabela de preços que mostra o valor máximo que os remédios devem ser vendidos. A gente procura o que tenha mais valor em conta, né? A gente não tem a informação qual seria o valor máximo. Então a gente procura as farmácias de referência no bairro que a gente saiba que tem um preço atrativo. A caixa do remédio que Jairo comprou tem 20 comprimidos e custou R$12. De acordo com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela pode ser vendida por até R$ 37,42. Neste caso, ele saiu no lucro. Isso acontece porque existe o preço máximo ao consumidor. O PMC, que é determinado pela Anvisa, é aplicado em todos os medicamentos de marca ou genéricos. A Anvisa calcula o PMC levando em consideração o custo de produção, os impostos e a margem de lucro que a farmácia vai ter. São 26 mil medicamentos cadastrados. E é lei, a lista deve ficar disponível ao consumidor no balcão da farmácia. Mas são tantas páginas com tantas informações, letras e números tão pequenos que muitas vezes ela passa despercebida. Lucas também não sabia que existe um limite para o preço dos remédios. Foi a necessidade que fez com que ele tivesse interesse pelo assunto. A necessidade surgiu a partir da necessidade própria minha, tendo em vista que o meu filho toma um determinado medicamento e esse medicamento tinha variação muito alta de preços de uma farmácia para outra e eu não tinha referência de como saber qual o valor máximo eu poderia pagar por esse medicamento. Aí, para facilitar a vida dele e de outras pessoas, Lucas, que é engenheiro de software, criou este aplicativo de celular. É o Me Alerta, se escreve junto mesmo. É de graça e promete ser um amigo do bolso do consumidor, principalmente agora, depois que o governo federal autorizou o aumento anual dos preços dos remédios, que ficou em 10,89%. Uma cartela deste analgésico, por exemplo, com 10 comprimidos, nesta farmácia no bairro das Graças, no Recife, é vendida por R$ 5,87. Com reajuste, pode chegar a R$ 6,85. No aplicativo tem todas as informações disponíveis pela Anvisa sobre o PMC. É só baixar, digitar o nome do remédio e o preço máximo que o medicamento pode ser vendido aparece na tela do celular. Essa é a ideia do aplicativo. Você, com 2, 3 cliques, vai conseguir, na realidade, usar o aplicativo. Você baixa, digita ou o nome do medicamento ou a substância do medicamento. E aí ele vai trazer, de acordo com o que está listado junto à Anvisa, todos os medicamentos referentes. O aplicativo foi criado há 3 meses e já foi instalado por mais de 1.000 pessoas. O gerente jurídico do Procon Estadual diz que o aplicativo ajuda sim o consumidor, mas as farmácias precisam ter a lista impressa. Inicialmente, o consumidor vai procurar o gerente do estabelecimento e solicitar esse catálogo. Caso o gerente não disponibilize, o consumidor pode entrar em contato com o Procon, que a gente encaminhará uma equipe de fiscalização ao local para exigir o fornecimento desse catálogo, porque é uma obrigação. E se o consumidor descobrir que o preço do remédio está acima do estabelecido, ele pode denunciar ao Procon. O consumidor ele vai ter direito a levar o produto com preço inferior ao que está sendo praticado nesse estabelecimento, tá certo? E aí o estabelecimento que for identificado está aplicando essa diferença de preço a mais do que o permitido, ele vai ser autuado pelo órgão de defesa do consumidor, podendo ser até interditado. A gente lembra que o telefone do Procon Pernambuco é o 0800 282 1512. 0800 282 1512. E por enquanto o aplicativo Me Alerta só pode ser instalado em celulares com a tecnologia Android. No mês que vem, ele também poderá ser usado por pessoas que têm celular com a tecnologia iOS. A gente fala agora de um serviço para ajudar quem está com dívidas e quer negociar os débitos. Estão abertas as inscrições para a campanha de negociação do programa Pró-Endividados do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Qualquer pessoa que esteja em situação de endividamento pode participar e conseguir descontos. Também é possível fazer parcelamento.
podem ser negociadas dívidas de empréstimos, de financiamentos, de cartão de crédito, de cheque especial, crediário, contas de água da Compesa e também da Neo Energia. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 deste mês, por telefone, então também de forma presencial, no Fórum Tomás de Aquino, que fica na Avenida Martins de Barros, 593, no bairro de Santo Antônio, no Recife. O horário é das 9 da manhã até as 3 da tarde. O telefone para fazer a inscrição é o 3182-0886, 3182-0886. Também tem outro telefone, 3108-0889, 3108-0889. 393 mil pernambucanos entregaram a declaração do imposto de renda até agora. O prazo termina no fim do mês que vem. A Receita Federal orienta que os contribuintes fiquem atentos sobre os erros nos dados pessoais e bancários. Pelo terceiro ano seguido, o prazo para fazer a declaração do imposto de renda foi prorrogado. Então, agora, em 2022, o contribuinte tem até o dia 31 de maio para declarar. A gente vai conversar com o Carlos Eduardo Oliveira, ele é delegado da Receita Federal aqui no Recife. Quais as formas que o contribuinte tem à disposição para fazer essa declaração? O contribuinte pode declarar online no site da Receita Federal, através do ECAC. Ele pode baixar o aplicativo para smartphone e para tablet, ou ele pode baixar o aplicativo para computador também para fazer essa declaração. Em todas as opções, ele pode obter a declaração pré-preenchida também, que facilita bastante. Quais são as vantagens e os cuidados que ele deve ter com essa declaração pré-preenchida? A vantagem é que você já obtém automaticamente os dados das fontes pagadoras. Se você recebeu o dinheiro da empresa, a empresa já informou a Receita e já aparece lá esse valor para o contribuinte. Então, o cuidado que ele tem que só conferir se tem alguma informação incorreta, algo que ele precise complementar para deixar tudo certinho. Quem é que deve declarar? Qualquer pessoa que teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, qualquer pessoa que tenha bens, né, imóveis, terras, acima de R$ 300 mil, qualquer pessoa que tenha rendimento não tributável acima de R$ 40 mil, entre outros né, casos que você pode consultar no site da Receita Federal. Sobre a restituição, gente, este ano tem novidades em relação ao pagamento dela. Sobre o calendário, continua o mesmo. O primeiro lote no mês de maio e o quinto e último lote em setembro. Agora, sobre o pagamento, doutor, a Receita Federal vai fazer um Pix, né, para o contribuinte. Qual é a chave que ele pode usar para receber esse pagamento? Isso. Só pode usar a chave, o CPF. É a única chave que é permitida para esse Pix da Receita Federal. E também pode manter o método anterior, que era ter a conta bancária, com a agência, conta e tal, para receber. O que mudou para quem mora no exterior em relação a essa declaração do imposto de renda? Nada, na verdade. Quem mora no exterior e manteve o domicílio tributário no Brasil, ou seja, quem mora no exterior e vai morar de forma definitiva, o recomendado é que faça a declaração de mudança do domicílio tributário, que ele passa a declarar imposto de renda no país onde ele mora. Se ele não fez isso, então ele cai nas mesmas regras para o cidadão brasileiro. Se tiver rendimento acima de 28.519, bens acima de 300 mil, etc. Alguns contribuintes, eles têm também um imposto a pagar, né? Quando é que isso acontece e o que muda em relação a isso? Isso, quando ele tem algum imposto a pagar, porque assim, você tem todos os seus rendimentos anuais e nesse ajuste anual que você faz, pode gerar algum imposto a pagar ainda. Então, se tem imposto a pagar, a primeira parcela ou a parcela única, você paga em 31 de maio. Se for parcelar, pode parcelar em até 8 vezes, contanto que a cada prestação não fique abaixo de R$ 50. Delegado, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui com a gente hoje. Pessoal, o site é o www.gov.br/Receita Federal. E o prazo para a declaração do imposto de renda deste ano vai até o dia 31 de maio. Hoje, 19 de abril, é o Dia do Índio. Para mostrar a força da cultura dos povos indígenas, o Parque Estadual de Dois Irmãos, na zona norte do Recife, está com uma programação especial até domingo.
Representantes do povo Funiô, do município de Águas Belas, no Agreste, fazem apresentações de música e de dança na Alameda Encontro das Capivaras, próximo ao prédio da administração do parque. Lá o visitante também encontra uma exposição de artesanato. O ingresso no Parque de Dois Irmãos custa R$ 5,00, a meia entrada fica por R$ 2,50. O funcionamento é das 9 da manhã às 4 da tarde. E a Igreja Batista da Capunga completa hoje 99 anos e tem celebração. É na igreja que fica no Parque Amorim, no Recife. Ela está neste endereço há 55 anos e hoje está iluminada na cor verde. O culto começou agora há pouco com a pregação do pastor Alberto Freitas, presidente da Convenção Batista de Pernambuco. O coro Capunga também se apresenta. A Igreja Batista da Capunga, que tem como presidente o pastor Marcos Godard Correia, mantém vários projetos sociais, como a distribuição de cestas básicas para famílias carentes e o programa de ensino dos princípios do Evangelho, que atende 100 crianças em Nova Tiúma, São Lourenço da Mata. A partir de agora, a igreja inicia as comemorações pelo centenário de fundação e reforça as ações sociais por meio do Instituto Casa Capunga. Católicos prestam hoje homenagens a Santo Expedito, santo das causas urgentes. Tem missa neste momento em Abreu e Lima, aqui na região metropolitana, e quem acompanha é Mário Carvalho. Boa noite, Mário. Oi, Márcio, boa noite a você, boa noite a todos. A gente está ao vivo aqui na capela de Abreu e Lima, de Santo Expedito. A missa acabou de começar, está uma missa bem bonita, bem animada, a capela está lotada. Essa aqui costuma ser uma data muito importante, no calendário da Igreja Católica. Santo Expedito, entre os católicos, é conhecido como padroeiro das causas justas e urgentes. Então hoje é o dia que geralmente as pessoas fazem orações, para pedir aquilo que está bem no íntimo da pessoa, que ela está mais precisando. Ou simplesmente também agradecer uma graça alcançada, Aqui em Abreu e Lima costuma ter uma procissão de Santo Expedito percorrendo várias ruas aqui da cidade, mas esse ano, ainda por causa da pandemia, a igreja optou em não fazer a procissão aqui pelas ruas da cidade. Embora não tenha procissão, esse já é um retorno da festividade de forma presencial, depois de 2 anos mais intensos aí da pandemia. Esse ano o tema da festividade aqui é Santo Expedito, modelo de vida cristã. Santo Expedito, só para vocês saberem também, quem não sabe, também é conhecido como padroeiro dos militares e policiais, porque ele, quando serviu o exército, o santo também foi muito atuante e chegou a converter muitos soldados. Esse local onde nós estamos aqui, em Abreu e Lima, é a Vila Militar e ele é padroeiro da comunidade também, viu? Aqui em Abreu e Lima vai ter missa em homenagem a Santo Expedito até sábado. Agora vamos aqui para fora da igreja, porque olha só, aqui tem um lanchinho muito especial também para quem vai acompanhar, vai terminar a missa, de acompanhar aqui a missa. Lá ali tem pula-pula também para as crianças. Agora vamos ouvir aqui uma fiel aqui de Santo Expedito. Me diga uma coisa, a senhora é muito devota de Santo Expedito, não pode perder aqui a festividade, Muito, muito devota de Santo Expedito. Desde o tempo que a gente veio morar aqui na vila, e a gente começou a construção da capela, e essa foi a maior graça da gente, foi a construção da capela de Santo Expedito. E hoje o que eu peço é pelo meu sobrinho, Arthur e Suzane, pela uma causa na justiça. Aí tenho certeza que Santo Expedito vai... Muito obrigado, viu? Olha só, festividade muito bonita aqui em Abreu e Lima, Márcio. Imagens ao vivo de Abreu e Lima aqui na região metropolitana. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. Para você, uma boa noite e até amanhã.